Como duplicar um anúncio campeão? Vou te ensinar aqui em poucos minutos como que eu faço para duplicar as campanhas que estão trazendo bons resultados para os nossos clientes aqui, tudo bem? Só que existem alguns cenários e eu não sei como que está a estrutura dessa campanha, por isso que eu vou explicar aqui 5 cenários diferentes, tudo bem? Então vamos lá, primeiro de todos aqui, duplicar porque terminou a campanha. Por exemplo, tem um cliente aqui que William, olha só, eu não quero ninguém me mandando mensagem na parte da noite, madrugada. Então eu tive que configurar a campanha dele para 30 dias e só aparecer em determinados horários. Isso no caso ali do Facebook, correto? Então, quando terminou o prazo de 30 dias, o que eu tinha que fazer? Ou criar uma campanha do zero ou duplicar aquela campanha. Então eu vou te dar duas opções aqui nesse nosso primeiro caso, tá bem? Seria você selecionar a campanha de fato, duplicar ela e colocar as datas lá dentro, na parte de conjunto de anúncios, da forma correta e colocar para rodar. Ou o segundo cenário, que foi no caso que eu fiz com ele, porque ele falou para mim que o público estava muito bom. Então o que eu fiz? Eu cliquei aqui na campanha, vim na parte de conjunto de anúncios, aí eu cliquei em editar o conjunto de anúncios o qual a gente estava utilizando, e na parte de edição aqui do término, eu acrescentei mais 30 dias. Tá bem? Então vamos lá. Começou do dia 30 de um mês, terminou no dia 30 do outro mês. Eu programei para terminar no 30 do outro mês, mais 30 dias rodando, certo? Só que aí você tem que ir na parte de orçamento e duplicar o orçamento. Tá bom? Não pode deixar o orçamento o qual já estava antes, não. E assim a campanha vai rodar por mais 30 dias com aquele valor. E se você quiser continuar aquele anúncio, William, aí eu prorrogo por mais 30 dias e acrescento mais o valor que vai ser usado nesses 30 dias. Mas você, se no caso não estava tendo um resultado tão satisfatório, você pode duplicar a campanha normalmente aqui no início e fazer os ajustes o qual você deseja. Vamos para outro cenário aqui, ó. Duplicar para colocar outro criativo. Vou te dizer como é que eu faço. Eu clico aqui, ó, selecionar a campanha, venho dentro do conjunto de anúncio, olho o conjunto de anúncios que eu estou gostando bastante do resultado, vou dar o exemplo desse daqui, e aí eu clico em duplicar aqui, ó, duplico o conjunto de anúncio. O novo conjunto de anúncio eu coloco a característica, o nome, por exemplo, serviço de higienização, só que eu coloco a data. Também então eu coloco a data desse novo anúncio, assim como esses daqui foram criados em um determinado dia, esses daqui são novos. E aí eu coloquei a data, tá bem? Então eu coloco a data e aí no conjunto de anúncio novo, digamos que é esse aqui, eu venho na parte aqui de anúncio e aí eu coloco um novo criativo qual eu quero testar. Só que é um novo criativo em que foi duplicado o outro conjunto de anúncios, ou seja, seguiu o mesmo público, a mesma otimização, somente agora com um novo criativo. Estou vendo aqui que está marcando meses, muito tempo. Agora, esse daqui assim está mais atualizado. Vamos para outro aqui cenário. Lembrando que se você é empresário, que ajuda em relação a anúncios para o WhatsApp, quer ter um resultado mais positivo, mensagem mais qualificada, ou então quer que alguém crie a estrutura para depois você dar prosseguimento nos anúncios sozinho, aqui na parte de baixo, aqui, na descrição desse vídeo, tem o meu site. Você clica nele, William Valori, vai chegar nesse banner aqui, não tem nem como errar, você vai falar diretamente comigo no WhatsApp e eu vou conseguir te orientar, te ajudar a ter mais resultado com os anúncios. Vamos voltar lá para o nosso cenário. Terceiro cenário, duplicar para colocar outro público, mas o mesmo criativo. O que acontece? Às vezes você está tendo um resultado satisfatório, só que você entende que se anunciar para outro público poderia ser melhor. Então o que você faz? Seleciona a campanha, seleciona o conjunto de anúncio, você vai duplicar ele aqui, olha. Lembre-se de olhar as sugestões aqui do Facebook, que às vezes eles sugerem umas coisas para sua mensagem ficar barata, mas vai ficar lead ruim, então não vale a pena na maioria das vezes. Clique em continuar, não vou clicar não, senão vai gerar a configuração aqui errada. E aí você vai ter um novo conjunto de anúncios. Nesse novo conjunto de anúncios, como eu dupliquei esse aqui, olha, ele duplicou automaticamente o criativo, correto? Então eu tenho um novo conjunto de anúncios totalmente igual a esse. Público, verba diária que vai ser gasto, criativo. Aí nesse que é novo eu só vou lá e ajusto o público. E depois venho aqui e publico. Tá bem? Aí eu vou ter um novo anúncio com aquele mesmo criativo, mas eu ajustei o público. Tem um detalhe importante que eu quero compartilhar. Duplicar para ter anúncios iguais. Aqui no caso não faz sentido, tá bem? Então vamos lá, eu tenho R$30 por dia, eu quero ter 2 anúncios gastando R$15 com o mesmo público, mesmo criativo. Eu já vi muita gente fazer isso e me perdoe, mas isso é burrice, porque você faz 2 anúncios competirem entre si, você faz 2 anúncios demorarem para otimizar, porque se eu gasto R$15 ao invés de 30, durante a semana, ao invés de gastar 210, eu gastei a metade.
Então o Facebook está na metade da otimização, naquele conjunto de anúncios. Conseguem entender? Um conjunto de anúncios que gasta R$6, ele demora mais tempo para otimizar do que um que gasta R$70 por dia. Consegue entender? Então, deixa ali. Se tá tudo igual, mesmo público, mesmo criativo, deixa toda a verba naquele conjunto de anúncios que tá tudo igual. Se você for ter criativo diferente ou público diferente, aí você separa entre conjuntos de anúncios. Senão não faz muito sentido fazer isso. Fora que o seu anúncio, por exemplo, fica a metade com 10 curtidas e o outro com 3 curtidas, sendo que poderia estar tudo em um criativo só e gerando uma credibilidade muito maior. Então não faz muito sentido fazer isso. Outra questão importante aqui, duplicar anúncio. Eu dificilmente faço isso, tá bem? Se você perceber que na maioria dos meus clientes, muitos anúncios que eu criei está há anos. Eu só vou ajustando conjuntos de anúncio e criativo. William, quando chegar ao ponto de você zerar uma campanha e criar uma nova, quando eu já fiz mudança de criativo, de público e o anúncio continua não surtindo um bom resultado, aí eu normalmente paro aquela campanha ali e crio uma do zero, porque aquele anúncio seguiu uma otimização, o qual não gostei, não tá legal, o Facebook tá achando que tal tipo de público que é bom para mim, não. Aí eu crio tudo do zero, só nesse cenário mesmo.